Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal Avançando com Opções, respondendo perguntas. Você tem dúvida? Deixa aí a sua pergunta, vou fazer o possível para poder estar respondendo da melhor forma possível, ou em vídeo ou por escrito. Nessa aqui eu achei muito interessante, por isso estou fazendo o vídeo. Boa tarde, obrigado pelo vídeo, eu que agradeço aí a sua atenção. Eu tenho usado o ETF LFTS11. Isso aqui é referente a um vídeo que eu fiz explicando aí sobre as aulas, uma aula, né, uma verdadeira aula sobre os títulos públicos do Tesouro Direto, os seus benefícios para a gente poder estar usando como margem de garantia. Cada um tem o calcanhar de Aquiles. Um é porque o preço é muito alto, outro é porque você tem risco de perda se você tirar antes, mas todos tem a questão do imposto, e a gente tenta fugir um pouquinho do imposto licitamente. Então existem algumas manobras que dá para fazer, existia, né, na verdade. A gente vai conversar agora nesse vídeo, que eu tento ser rápido. Ele está falando aqui que ele tem usado o LFTS11 como garantia na Necton. Legal, algumas corretoras aceitam, uma boa parte das corretoras estão aceitando ETFs que simulam a renda fixa, esse LFTS11. Eu cheguei a fazer um vídeo há muito tempo atrás, porque assim, era um ativo muito inteligente, porque ele usava alguns títulos do Tesouro Selic. Então a base dele era positiva ao passar do tempo, e até então a gente tinha um crédito fiscal, modo de dizer, onde você ficando pouco tempo, você vendeu uma put, vai vencer daqui a 30 dias, 32 dias, 35, você pagava 15% de imposto. Mas será que ainda é isso? Então a gente vai tentar enxergar aí os riscos desse pressuposto agora. No Brasil, infelizmente, a gente tem esse probleminha aí das leis tá mudando em constante evolução, e aí acaba que o que era bom ontem, hoje já não é mais. Então, hoje o vídeo, dia 24/3 de 2024, eu vou estar explicando o meu contexto atual. Talvez você veja esse vídeo daqui a um ano e tenha mudado. Não acredito muito que vai mudar para melhor em questão tributária, mas infelizmente é o que a gente tem. O que você pode falar a respeito? Então, já estou te explicando que eu já investi, hoje não invisto mais. A Orma também aceita esse ETF. Até o último momento que eu fiquei sabendo, não estava aceitando por algumas questões tributárias. Mas certeza absoluta a gente só tem falando com o assessor. Então fale com o seu assessor antes de tomar uma atitude de colocar para poder ser a base da sua garantia. Eu vou entrar já de cara no site da LFTS11, que seria a Investo, né, que é a empresa que trabalha na manutenção desse ativo, e eu já vim aqui na parte de tributação. Então eu abri aqui a tributação, já sendo bem rápido, que eu não gosto de fazer vídeo moroso. Teve algumas alterações. Então as alterações elas foram feitas dia 14/4, hoje dia 24/3, então um ano atrás praticamente, mas ficou batido o martelo onde o IOF até então ele tem alguns critérios aqui, e de antemão ele não será cobrado, porém pode ser cobrado. Então fica um ponto de interrogação. Essa é a primeira coisa que eu não gosto. Eu não gosto de ter dúvidas no que eu estou executando. Já chega a gente montar uma estrutura e não saber se você vai ganhar ou não, mas você tem a certeza do que você vai perder e do que você pode almejar de lucro. Já aqui não. Aqui pode, no meio do caminho, você ter uma quantidade elevada do ativo e achar que está lucrando e não está. Beleza, o IOF é um valor abaixo do imposto de renda, mas a gente também tem o imposto de renda. Aí entra o problema. Ficou definido, por ser uma renda fixa, que esse ETF não ia ser cobrado somente 15% a qualquer momento que você desmontasse. Então, como que ele está sendo cobrado? Ele está sendo cobrado, no caso, se você vendeu aquela put, você pretende resgatar esse dinheiro, você vai ser cobrado com 25% em cima do lucro, ou seja, lucro nenhum.
você vai almejar dentro de um mês. Se torna inviável, na minha opinião. Então, numa situação dessa, dependendo, é mais fácil você correr para o Tesouro Direto, dar uma observada. Vai ter risco também. Não existe nenhuma receita de bolo para me te dar, falar isso aqui. Se você tem a grana para comprar a Selic inteira, é a receita de bolo. Porque aí, mesmo você tendo os impostos, você sabe que ele vai correr positivamente. Mas qual é o problema? O problema é que são 14 mil e pouco hoje para você comprar um título inteiro. Então se torna difícil. Você tem alguns outros títulos. Então o que seria melhor, na minha opinião? Não é uma indicação, tá? Você observar outros títulos e fazer uma mesclagem. Títulos inteiros para poder valer como garantia e fazer uma mesclagem entre título pré-fixado. Você tem que dar uma observada os seus riscos, tá? Eu não posso estar te indicando aqui, mas procure CDBs com liquidez diária que a corretora aceite como margem de garantia. Isso aí você só vai saber falando com o teu assessor diretamente no dia. Então, eu vou fazer amanhã, segunda-feira, né? Então dia 25/3 eu vou fazer. Chama o assessor de manhãzinha, pede, quais são os títulos que a corretora está trabalhando? CDB, de liquidez diária, e que está aceitando com mais garantia. Aí vai falar, que tem lastro, esse aqui, Então você vai e vê se você consegue comprar. Normalmente é a partir de 1.000, às vezes são 5.000 o lote mínimo. Então observa direitinho antes de fazer esse tipo de não entrar, né, nesse tipo de rolo. Eu entrei, eu saí e postei no Instagram na época. Eu tinha feito um vídeo falando, poxa, legal, tô deixando uma parte da minha reserva de mais garantia lá, mas hoje não está compensando. Então tomem cuidado. O passado é incerto aqui no Brasil e as alíquotas estão aumentando no quesito para alguns ETFs que eram cobrados 15% há um tempo atrás, hoje não mais. Eu tenho um outro exemplo aqui, o IMAB. O IMAB, eu tinha falado com o meu assessor e tinha comentado comigo que está cobrando 15%. Ele, diferente do LFTS 11, ele é com base IPCA e não Selic. Porém, são títulos mais curtos, então eles vão trabalhando. E qual é o problema? O problema é o mesmo, né? A gente vai na parte de taxas e tributos, você vai ver aqui que ele fala a mesma coisa do outro. A gente tem a questão do IOF, entendeu? Pode ser majoritário até 25%. Então, o pode é aquele ponto de interrogação que eu não gosto. As operações de carteira do fundo estão sujeitas a zero do IOF, então vai bater zero, mas pode bater 25%. Então, já começa aí o primeiro ponto. E aí entra o ponto da questão tributária. Deixa eu só chegar aqui na questão tributária. Como eu falei com o meu assessor nessa semana que passou. Ele falou que estavam tributando 15%. No caso de não cumprimento, então tem um certo, você tem que ler aqui, entra aqui no site itnow.com.br, IMAB 11, é o próprio site do ETF, que é regido pelo Itaú. E aí ele fala aqui, no caso de não cumprimento, o imposto de renda será aplicado na alíquota de 15% para investidores não residentes. Então, os não residentes, 15%, tem uma questão de isenção, volto a falar, são critérios. Agora, para os residentes, deixa eu só voltar aqui, a gente tem a questão aqui, alíquota aplicáveis, imposto de renda. Então, a alíquota varia conforme o preço médio de repactuação. Então, conforme o título está repatriando, ele vai ser incidido a metodologia do imposto. A alíquota será de 25% no fundo com PMR, que seria a média aí dos títulos dentro dele, igual ou inferior a 180 dias. Então, 20%
Para superior a 180 dias, 120 dias, 15%. Logo, você tem também um risco de ser incidido em 25%. Então, qual é a minha opinião? Minha opinião é que não está valendo a pena. A gente está se arriscando. A gente pensa que vai ser 15% e chega lá é 25%. Então, para risco, não vale a pena. Levando também em consideração, se a gente colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui rápido, performance, vamos lá. Então a performance dele no histórico, a gente tem o quesito perda. Por quê? Porque, deixa eu só ver se eu consigo achar, a gente tem taxa de administração. Nenhum título vai trabalhar de graça. Então essa taxa de administração também corrói caso você pretende ficar um tempo maior. Eu vejo interessante para o camarada que vai ficar um bom tempo. Então vai acabar incidindo aí abaixo. Mas se vai ficar um bom tempo, por que você já não compra o título diretamente? Você vai terceirizar uma coisa que você está aprendendo aqui no canal, está entendendo a dinâmica da coisa. Você vê o vídeo que eu fiz falando do Tesouro Direto, você vai ter uma noção maior aí dos riscos de cada título. E aí você vai tomar a sua atitude do que você acha mais válido. Aqui você tem taxas, né? E no caso do IMAB, antes que vocês me perguntem aí, é 0,25. O LFTS, salvo me engano, também é esse valor. Deixa eu só voltar aqui. Ó, a taxa de administração do LFTS é 0,19. Eu acho que foi aqui que eu vi. Então você tem, ó, o Tesouro Selic, foi aqui no LFTS 11 que eu vi. Ele rendeu no ano 2,55. O LFTS 11, isso é bruto, tá? 2,47. Então você já tem uma variável negativa. Então, tu vê aqui que está dando mais ou menos 0,03 de diferença. Parece pouco, mas quando a gente trata aí ao longo do tempo, você vê que já tem mais de um ano que esse título existe. Você vê aqui, desde o início, a diferença já está ficando quase 1%. Ó. Então, ao longo do tempo, você vai ver que será que vale tanto a pena assim? Aqui são os títulos hoje que ele tem em carteira. O bom é que ele tem títulos que não estão abertos ao público de varejo, pessoa física. Então, existem alguns diferenciais, mas para nós que queremos ter uma previsibilidade e trabalhar com opções, hoje eu não estou vendo como com bons olhos esse tipo de ativo. Deixa no comentário o que você acha, onde você está deixando o seu título. Se a sua corretora está cobrando 15%, por favor, eu quero que você deixe um comentário. Volto a te falar, o IMAB, o meu assessor falou que está cobrando 15%, porém na lista aqui do site, eles alertam que pode ser cobrado 25%. Então o pode é o que me deixa com o pé atrás. E você? Comenta aí. Espero que você tenha gostado. Deixa um like, se inscreva no canal. Aqui a gente é Skin the Game, a gente faz as coisas mesmo na lata, não tem muita edição. Aqui é para ajudar. Fica com Deus aí, até o próximo vídeo. Valeu!